a forma de se vender, ela mudou muito nos últimos anos, né? Como todos sabem. Então, hoje, 95% das empresas não estão em momento de compra, mas enquanto essas empresas não estão em momento de compra, os compradores estão ali pesquisando, comparando fornecedores, entendendo quais as melhores alternativas, testando, inclusive. E nesse momento que eles precisam ali ter realmente um impacto para que possa influenciar a tomada de decisão. Sim. Antes o vendedor ele tinha mais tempo para conseguir ali abordar, interagir, trabalhar com esse comprador durante esse momento, e hoje ele já não tem mais isso. Então, a área de marketing ela se tornou fundamental para que esse processo aconteça de forma harmoniosa e que durante esse período em que o cliente não está em momento de compra, ele possa ser influenciado em sua tomada de decisão, através de conteúdos, provas sociais, uma comunicação contextual, onde ele consiga ali avançar em alguns pontos e tomar uma decisão muito mais segura naquilo que ele precisa. Quando eu fiz uma pós-graduação em marketing, o objetivo era que eu, sendo um conhecedor da área de vendas, tivesse uma integração com marketing, até uma integração pessoal mesmo, para entender a cabeça dos marqueteiros e conciliar com a minha cabeça de líder, né? E isso na prática eu também não vi acontecer. Em todas as empresas, inclusive na empresa que nós trabalhamos juntos e tudo mais, eu não via isso acontecer da melhor forma possível, né? Você sabe o porquê disso? Marcelo, primeiro por não haver um alinhamento, porque marketing, há muitos anos atrás, ele sempre foi considerado uma área que não tinha impacto no resultado do negócio, e isso mudou. Então o marketing era visto como uma área que tinha ali que trabalhar ali os eventos, que tinha que trazer pessoas para conhecer um pouco mais a marca, e isso mudou. De uns anos para cá, com essa mudança que eu comentei há pouco, né, de que as tomadas de decisão acontecem antes mesmo da jornada de compra, o marketing precisou ser mais estratégico. E dentro dessa jornada de compra desse cliente, que acontece antes mesmo dele entrar no momento de compra, existem algumas etapas que a gente tem que considerar, que são as etapas de descoberta, que são as etapas de conscientização, onde esse cliente passa a ter uma consciência do problema que ele tem e de que ele tem que buscar alternativas no mercado. Existe uma outra etapa também que se chama consideração, que é onde ele passa a considerar determinadas marcas para que ele possa ali tomar uma possível decisão de compra. E depois uma última etapa antes de entrar no momento de compra, onde ele decide, bom, tomei a decisão de que esse fornecedor ele vai avançar comigo no processo de compras. E quem é responsável por essas 3 etapas que antecedem esse momento é marketing. Ele tem a capacidade de fazer isso com muita maestria, né? Através de recursos, através de conteúdos. Então hoje a própria necessidade do mercado, ela posiciona o marketing como uma área muito mais estratégica na busca de resultados. Você sabe que uma vez eu assisti uma palestra muito interessante de um homem de marketing e ele defendeu categoricamente que marketing e recursos humanos deveriam se unir, porque marketing tem um olhar do mercado e o RH tem um olhar para as pessoas, mas marketing também associa o olhar, ou seja, ele defendia que marketing deveria ter essa visão para as pessoas. Eu achei muito interessante esse ponto de vista e eu concordo com ele. Não, faz muito sentido, Cris, porque no final do dia nós estamos comprando de pessoas. Nós estamos nos relacionando, embora as relações sejam relações entre empresas, mas no final do dia você está comprando de uma outra pessoa, né? Então, essa relação social, ela é fundamental, né? Você entender ali quais são as expectativas, quais são as necessidades, quais são os desafios que aquela pessoa que ocupa aquela cadeira enfrenta, para que você possa, de fato, conseguir fazer uma interação e influenciar a tomada de decisão dela, a partir do momento que você consegue se mostrar como uma autoridade e construir confiança e segurança, que é muito importante na relação comercial de hoje, né? Você, como profissional de vendas, você se sente impactado por algum momento não ter essa parceria do marketing e vendas? Muito, Marcelo, muito.
ainda, pasmem vocês, e isso acontece nos dias atuais. O maior desafio que as empresas enfrentam hoje, principalmente aquelas que estão ali buscando resultados, que estão buscando um crescimento exponencial, é o alinhamento entre marketing e vendas. Porque hoje, mais de 80% das empresas, marketing e vendas não têm a mesma meta, não tem os mesmos objetivos, e isso traz, assim, um impacto extremamente negativo dentro do negócio. Então, as empresas que já conseguem entender que marketing e vendas precisam caminhar juntos, que eles precisam ter as mesmas metas e os mesmos objetivos, eles já estão um passo à frente de muitas empresas que ainda nem começaram a pensar nisso ainda, mas que sofrem um impacto com esse desalinhamento. Ok. Eu queria comentar depois um pouquinho sobre isso, porque ela faz um pouquinho mais, né, sobre isso, porque ela faz interliga um pouco aquela relação metas de vendas com metas de outros setores, né? Então, se o marketing tivesse atrelado as metas dele, tivesse atreladas de vendas, porque deveria ser assim, eu acho que teria uma parceria mais interessante, né? E mais categórica, porque não tem uma parceria do jeito que a gente gostaria, sendo da área de vendas, né? Que é a primeira vez agora, né, Cristiane, que participa do nosso podcast. Espero que seja a primeira de muitas. Primeira de muitas. A pergunta é o seguinte, você está lançando um livro e a gente gostaria de saber do que fala esse livro. A gente sabe que é sobre liderança, mas que tipo de liderança? Me explica um pouquinho sobre esse livro. Então, o livro é Alma de Líder, o despertar da consciência para uma liderança com propósito. Eu fui provocada a escrever esse livro. As pessoas falavam assim, você escreve tanto artigo para o LinkedIn, por que você não escreve um livro a partir de tudo que você já escreveu? Eu falei, mas isso não tem nada a ver pegar uma notícia velha e transformar isso num livro, né? Eu falei assim, bom, eu tenho tanta experiência com liderança, eu sou coach, eu sou mentora, eu faço trabalhos dentro das organizações, eu tenho palestra, tanta história para contar, né? Eu tenho palestra, eu tenho muita coisa para contar. Vou escrever sobre todas as experiências que eu já tive na vida com líderes. E foi aí que desabrochou, sabe? Eu comecei a escrever, não consegui parar. E esse livro é um livro que tem uma cerejinha do bolo, porque ele segue tendências aí de um movimento que eu era uma embaixadora, mas depois vi por uma outra vertente também da psicologia, porque a gente está falando tanto de saúde mental dentro das empresas. Sim. E é importante que o líder seja um dos primeiros a cuidar de si, a olhar para si, antes de olhar para fora. Ou seja, antes de olhar para os outros, olhar para ele mesmo, né? Olhar para dentro, cuidar da sua saúde mental, né? Tá. E aí eu posso dar um símbolo aí do infinito, tem a cabeça, coração, sentimento e ação. Sim. Porque se eu não tiver isso integrado, como que eu vou olhar para fora? Então, isso se torna fake. Eu vivo uma mentira. Quais são as mentiras que eu conto para mim mesmo? E é nesse ínterim que eu olhei e falei assim, bom, cada capítulo tem uma história, tem exercícios e tem reflexões junto com o líder ou a pessoa que se interessar, porque não é só para líder, é para toda pessoa que queira despertar dentro dela algo que está ali, sabe, precisando ser olhado. Ponderamento também, né? Isso é importante. Tá, eu fiquei pensando aqui, né? Toda vez que eu assumi o papel de líder, eu tinha muito bem definido na minha cabeça o que era ser um líder, porque antes de ser líder eu era um liderado, né? Alguém que estava esperando da liderança alguma coisa. E como eu fui sempre muito exigente, eu esperava da liderança também muito mais até do que eles poderiam me entregar. Mas eu percebo que tem hoje uma percepção muito grande de liderança como o cara que ganha mais do que a função liderança que
tem que estar no sangue mesmo, né? Eu quero liderar pessoas, eu quero liderar projetos, eu quero liderar alguma coisa e tem que estar no sangue. O que que você acha disso? É que eu acho que antes de tudo tem um propósito. Sim. Muitas vezes você pode dizer para mim assim, tá na moda esse negócio de escrever o seu propósito. Eu escrevi meu propósito há 5 anos atrás, mas eu vivia o meu propósito desde quando eu não era nem líder, nem consultora, nem nada. Eu sentia na minha pele a minha verdade e eu sempre busquei por ela. Então, para mim, um líder é aquele que vive o seu propósito. Porque eu tenho uma crença de que uma ação vale mais do que 1000 palavras. Se eu sou um líder e eu tenho uma atitude X, eu vou impactar milhões de pessoas que estão ali junto comigo dentro da empresa. Basta ser líder. Olha, o Marcelo é líder da sua equipe. Olha só, ele fez desse jeito. Então, olha, parece que é legal. Outro dia eu estava num workshop e eu falei, qual é a diferença do líder herói, o líder dialógico e o líder conector? Aí muitos dos líderes escreveram, bom, eu sou um líder herói. Eu falei assim, e o que é um líder herói? Aquele que abraça tudo, que faz tudo. Eu falei, que horas você sai? 10, 20? Que horas? Que horas você sai? Meia-noite, porque você abraça tudo. Pois é. E a sua equipe, você vai atrofiar a sua equipe. A sua equipe pode te ajudar. Então, você, na minha opinião, deveria ser um conector de pessoas e confiar que a sua equipe conhece, sabe fazer tão bem, porque você contratou ela. Se você contratou, você tem que confiar na sua equipe. Pode dividir esse trabalho, né, da liderança. Pode ser delegado muita coisa, né? Você pode compartilhar com eles aquilo que é preciso, é uma responsabilidade compartilhada. Então, se eu ficar segurando tudo para mim e falar, eu sou o cara, eu sou o herói, você vai ter um ataque cardíaco daqui a pouco, sabe? A saúde mental é a primeira a gritar ali naquele momento. Sim. Perfeito. E existe um grau de riqueza muito grande quando a gente fala de compartilhar as coisas, né? Muito bom. Qual é a importância de ter uma conexão entre as lideranças? Eu acho que assim, o futuro das organizações, ele exige que a comunicação seja um dos principais atributos para o sucesso de qualquer empresa. E quando você fala em comunicação, a gente está falando de consistência, de repetição, de rituais, né, de informações que precisam ser a todo instante levadas à equipe. Então, trazendo um pouquinho para o contexto de vendas, o líder que hoje não consegue estabelecer rituais para que ele consiga sempre ali intensificar alinhamentos, ratificar quais são as diretrizes, quais são os objetivos, o quão próximo ou distante cada pessoa da equipe está desse objetivo, ele está muito próximo de não alcançar os resultados que se esperam dele. Então eu entendo que a comunicação ela é o principal atributo hoje, não só para uma equipe, mas para uma organização como um todo. Iniciando pela liderança, pelas lideranças mesmo da companhia, aos gestores que ocupam os cargos importantes em área. Então a comunicação é fundamental para o sucesso e para o andamento de qualquer instituição. E Cris, você que é a pessoa que viveu por muitos anos essa função, né, de liderar uma equipe de RH e eu lembro quando a gente trabalhou que você ia nos setores perguntar a necessidade de cada líder para criar um treinamento, procurar um treinamento adequado. Essa comunicação, como que você via essa comunicação entre as lideranças? Olha, geralmente tem uma guerra de egos muito grande dentro das empresas, então porque eu também sou cobrado a entregar uma meta X, e aí acredito nos meus fantasmas que eu tenho que ser melhor que você. E aí fica aquela competição, em vez de se unirem. Outro dia eu estava mesmo conversando com Alan Rocha, que é um querido amigo meu, e ele trabalha com equipes ágeis. Equipe ágil não é porque eu vou exigir da equipe que ela saia correndo fazendo as coisas e seja sobrecarregada por aquilo. Equipes ágeis é assim, eu sei o que eu tenho que fazer, cada um da minha equipe sabe o que tem que fazer, os pares sabem o que tem que fazer.
Então eu vou assumir aquilo como uma responsabilidade minha e eu não vou ter nenhum melindre, porque o Marcelo chegou na minha área e falou assim, Cris, eu acho que você deve dar uma olhada nisso, porque se você não olhar essa ponta solta, ela vai se desprender e você vai ter problemas com isso. Eu vou virar para o Marcelo e falar, muito obrigado por você me falar isso, vou corrigir isso agora. Então não tem melindres. E é muito importante a gente colocar dentro das organizações a comunicação não violenta. Comunicação é a coisa mais importante que tem, mas quando você faz uma pesquisa de clima dentro de uma organização, vai ver, é uma das mais problemáticas. Sim, é o que geralmente tem problemas a se resolver. Mas, Cris, isso é uma coisa tão fácil de resolver. Teoricamente, sim. Se as pessoas fossem iguais, né? Mas elas são diferentes. Não, ainda bem que são diferentes. Então, mas a percepção é diferente. Então, sim. você dizer que é muito fácil, talvez seja fácil para você, mas não para todos, né? Então, pode gerar uma comunicação violenta de uma determinada pessoa para mim, mas para você já não é, entendeu? Tudo, na minha opinião, tem a ver com o ego. Quando a gente realmente acreditar que cada um ali que está naquela teia, porque somos interdependentes, né? Pessoas que têm esse olhar de interdependência acreditam que cada um que está em seu setor vai contribuir para a minha atividade. E a partir daí eu vou fazer o meu melhor. Então, se eu acredito que o Marcelo, o Luiz, todo mundo faz o seu melhor, eu não vou perder meu tempo com coisas que eu não devo me preocupar. Sim. Se o Marcelo está tendo um resultado melhor que o meu, não, eu vou trabalhar para que o meu resultado seja tão bom quanto qualquer outro. E que impacte no resultado do outro, né? Juntando isso, vai ser o resultado da empresa. Eu não vou poder pensar na minha área versus área B, C, D. Perfeito. Eu vou pensar na empresa. Perfeito. Eu tenho eu vou guardar para o resto da vida uma experiência que eu tive, que foi na empresa que a gente trabalhou juntos, né? Que você buscava os treinamentos e tudo mais, e talvez por causa disso, o treinamento adequado para aquelas equipes de liderança tenha causado isso que eu vou dizer. Por incrível que pareça, a gente sabendo que a comunicação é um grande problema, na maioria das empresas, não são todas, mas é a maioria, onde a gente trabalhou foi um lugar que ficou na minha memória, porque todas as vezes que eu tinha algum problema, e eu tinha vários, porque eu liderava uma equipe gigante, eram vários problemas, e toda vez que eu ia no setor, eu não sei se eu me coloquei de uma forma muito bem colocada, a minha diferença, a minha necessidade e aonde refletiria tudo aquela comunicação, que todos os setores, todos os líderes dos setores, eles trabalhavam a meu favor. Então eu ia pedir um favor para um setor de faturamento, o setor de faturamento faturava na hora que eu precisava. E aí passava na frente algumas coisas que não eram tão importantes, mas não é assim que a gente vê acontecer em todos os momentos. Eu ia no setor médico para liberar um processo médico, que era uma empresa de plano de saúde. Então o que acontece? O setor médico liberava aquele processo porque sabia que aquilo era importante para toda a empresa, né? Porque o faturamento era importante e não era uma coisa boba, era algo pensado para ter levado para ele. Então todas as áreas trabalhavam a meu favor e eu fazia de tudo para trabalhar a favor deles. Então eu nunca tive esse problema na empresa que a gente trabalhou. Não era esse o problema. Podia ter outros problemas, mas não era esse exclusivo da falta de comunicação. Eu posso dizer o que eu acho que acontecia? Você era uma pessoa muito querida dentro da empresa. Por quê? Você era diplomático, chegava sempre com um ótimo astral, conversava com as pessoas de igual para igual. Então não tinha problema de colocar sua vulnerabilidade para as pessoas. Sim. Então era uma liderança consciente do seu papel e engajava as pessoas, mesmo não sendo da sua área, por conta dessa sua sensibilidade com as pessoas. Então, quando a gente fala de um líder, é importante a gente olhar para a sua vulnerabilidade, o que ele está disposto a fazer para a empresa.
Eu te vi e te vejo como sendo aquela pessoa que facilitava. Isso. Sabe o conector, o líder conector? Esse cara era você lá naquele instante, naquele momento, naquele contexto. Eu vi o resultado aparecer por conta da sua flexibilidade. Ô Marcelo, legal, muito obrigado. E eu vejo que tem 2 pontos importantes nesse processo, que um é obviamente o propósito, né? Acho que a Cris já comentou muito bem sobre isso antes, né? Então, quando você se posiciona como um líder que consegue articular dentro da organização pontos importantes que visam um resultado final, que é o cliente, Sim, que na verdade o que você buscava no final do dia era atender o cliente. Então, o propósito, ele se conecta muito bem com isso, porque o propósito, ele faz com que todo mundo vá numa mesma direção. Eu gostei muito quando a Cris falou da questão do propósito para a liderança. Eu acho que isso é fundamental, primeiramente, para a organização como um todo. Porque a organização que tem propósito, ela deixa muito claro para onde ela quer ir. E o que ela espera alcançar e como ela vai alcançar isso. E o segundo ponto é uma cultura centrada no cliente, porque no final das contas, todo aquele trabalho que é realizado é para conseguir atender o cliente da melhor forma. Então, quando você une essas 2 coisas, a comunicação ela fica muito mais harmoniosa, muito mais fácil, as pessoas conseguem entender, fluida, respeitando essas questões que vocês trouxeram, que é a comunicação não violenta, mas quando ela desce de forma horizontal, de forma vertical, sim, fica tudo muito mais fácil, né, de se alcançar. Esse é um entendimento que eu tenho, né, disso que vocês trouxeram também. Você falou sobre propósito, a gente sente realmente o que você sente também em relação ao propósito, mas como que esse propósito fortalece equipes para gerar um impacto positivo na organização? Olha, eu tenho vários casos que eu relato no meu livro, e essas pessoas eu senti na pele a veracidade desse propósito. Pessoas que entregaram tudo que tinham para realmente consolidar aquilo que eles acreditavam, um negócio que eles acreditavam. E isso, é como eu disse, uma atitude fala mais do que 1000 palavras. Ela é sentida ao longo do seu percurso como líder. Então, as pessoas observam muito isso. Você que teve uma equipe gigante, sabe que se você tivesse uma atitude impensada, isso ia refletir na sua equipe. Sim. E a sua equipe ia reproduzir aquela sua atitude impensada. Já passou por isso alguma vez? Todos nós já passamos. Com certeza. Porque nem todo mundo está 100% alinhado com o seu propósito naquele momento. Pode ser que tenha escapado alguma coisa em um dia que não esteja tão bem. O importante é estar sempre se observando. E o mote do meu livro é esse. É trazer alguns exercícios reflexivos para que o líder se enxergue, se olhe o tempo todo, porque, como a gente estava falando aqui, Luiz lembrou bem, o propósito pode ser que num dia estressante, num momento estressante, você se esqueça, descolhe e começa a fazer tudo no automático. Então, essa consciência sobre o para que você está ali, você quer entregar o quê? Quais coisas você está vibrando para que aquela equipe venha junto com você de uma forma interdependente e encontre nessa união uma celebração de propósitos comuns. É uma conexão, né? É uma conexão. É assim, mas eu tenho o meu propósito e acabou. Não, e o fulano e o seu clã, cada um tem um propósito. Vamos alinhar esse propósito para caminhar juntos. Porque senão vai perder o interesse, né? Se o propósito meu, eu quiser seguir só meu propósito, o outro vai perder o interesse, porque talvez não seja o mesmo propósito. Não se conecta, não se engaja. E vai embora. Então, tem muitas pessoas que falam assim, essa nova geração, começa a pichar a nova geração, que perde interesse rápido. Espera um pouco, acho que não é bem perder o interesse, porque essa nova geração tem um propósito muito forte. Tem algo assim que ela sabe, tem muita gente que não está entrando em empresa porque ela vai lá e monta a sua própria empresa. Isso. Porque ela sabe o que ela quer. Então, não é que eles estão desinteressados, é que eles sabem o que eles querem.
Perfeito. Falando de nova geração, eu fico bem. Eu tenho meus filhos de uma geração Y, né? Mas que são os millennials, mas eu tenho tristeza quando eu ouço alguém da minha idade ou mais velho que eu falar da nova geração, porque assim, apesar das diferenças da nova geração com as outras gerações serem grandes, e eu acho que é muito benéfico, porque essa nova geração ele está está se empoderando de um jeito, trazendo algo que a gente não conseguiu trazer em toda a nossa carreira, que é a liberdade de escolha. Eu tenho que ter uma liberdade de escolha, eu tenho que ter voz na hora que eu me comunico, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ganhar bem também. Por que ganhar tão mal, né? E ficar 30 anos ganhando mal e esperando um aumento e nunca acontecer? Porque eu mereço, se eu entrego, eu mereço. Se eu entrego aquilo que você entregou toda a sua vida e você não teve aumento, eu quero receber, eu quero ser diferente. E a nova geração faz isso, ele mostra para os empresários e para o mundo que o mundo pode ser melhor. Se a gente dividir um pouco o bolo, né? Eles são transparentes, eles falam o que eles pensam, sabe? Eu acho isso ótimo. Eu posso comentar e compartilhar aqui Pode. Eu estava numa multinacional uma vez e ninguém queria treinar os trainees. Não, porque eles são muito complexos, eles são contrários. Eu falei assim, posso? E fui para a sala. Foi a melhor turma. Porque eu entrei na sala falando assim, ó, nada do que eu trago aqui é uma verdade absoluta. Vocês podem criticar tudo, porque na verdade nós temos que ver o que é a nossa verdade interior. O que está dizendo no meu coração e o que você vai trazer o seu melhor para contribuir aqui. Mas eu quero convidar vocês a estarem de uma forma proativa. O que nós aqui como equipe vamos aprender juntos. E foi maravilhoso. Até hoje eu tenho essas pessoas na minha lista de amigos. Tem pessoas que eram trainees e que hoje são heads de empresa e que nós temos contatos até hoje, sabe? Porque nós conseguimos juntos nutrir uma coisa diferente daquele padrão que vinha dentro da organização. É assim, comando e controle? Não, vamos rasgar tudo isso. Vamos colocar aqui a nossa vontade, aquilo que a gente tem interesse de mudar dentro da empresa. Qual é o nosso propósito aqui? Então, essa equipe, é lógico que veio com toda a vontade de contribuir, porque tinha alguém querendo escutar, de verdade, de uma forma genuína. Perfeito. Eu tenho experiência assim, igual a sua, dando treinamento, que no momento que eu estava dando treinamento, as pessoas, depois que nós terminamos o treinamento, as pessoas que vieram para as redes sociais elogiar o treinamento, fazer um comentário, falar do certificado que foi importante porque as aulas foram interessantes, foram pessoas jovens. Eu não vejo o cara mais velho, a pessoa da minha idade, se colocando dessa forma. Então eu vejo que e é genuíno, você percebe que é genuíno. Não é para fazer média na internet e falar até mais um certificado. É genuíno. É algo que sai de um ser que é muito mais jovem do que eu e fala, olha, você me ensinou isso. Você me contribuiu para que eu pudesse chegar nesse ponto. E ele contribuiu também comigo. Eu só não falei, eu só comentei, né? Mas me contribuiu também com uma resposta dessa. Porque a resposta é a nossa vida, né? A gente tem que saber se a gente está indo pelo caminho certo ou errado. Por isso tem as pesquisas de reação, né? Esse feedback é fundamental. Se não existir isso, a gente não sabe se a gente está indo certo ou no caminho errado. Então eu acho que a gente, quando critica uma geração jovem dizendo tudo é mimimi, para mim isso daí é o final dos tempos, isso daí é regredir, não é crescer, né? Eles fazem escolhas com um propósito, isso que é o mais importante, né? Sim. Eu, por exemplo, eu já vi jovens falando assim, cara, eu posso tomar a decisão de não querer trabalhar numa indústria de tabaco. E tem um propósito em tudo isso. Então, acho que é isso que a Cris trouxe, que você também, que acho que a gente deve considerar. Decisões,
que talvez no passado a gente não tomava, né? Ou por escolhas, ou por Medo. né? Que hoje eles tomam essa decisão. Então, acho que esse é um ponto muito bacana dessa geração que você trouxe. Eu vou te falar uma coisa, Luiz, que eu acho que você... Eu tenho certeza que você pensa igual a mim, porque sendo da área de vendas e no perfil que você tem, você vai pensar igual a mim. Trabalhar para uma empresa que pode causar o mal para alguém, eu não trabalho, mesmo se eu estiver ganhando bem. Pode causar um mal para alguém, tipo de tabaco, qualquer outro tipo de empresa que pode causar um mal, que pode ser uma empresa que pode causar um mal no mundo corporativo, como causar um mal também para as pessoas que utilizam o produto ou o serviço dela, né? Então eu sempre pensei, eu nunca queria trabalhar em empresa de plano de saúde. Tive várias possibilidades, nunca quis. Quando eu recebi a proposta da empresa que eu trabalhei em 2 empresas de plano de saúde, as 2 vieram com propostas que eram um serviço totalmente diferenciado do que existe no mundo corporativo na nossa sociedade hoje, né? E aí eu aceitei e aprendi muito com isso. Mas as outras empresas não me trouxeram, pode ser todas empresas muito boas, mas não me trouxeram nada de diferente que mudasse a minha cabeça, sendo assim, eu faço algo diferente para a sociedade, entendeu? O bacana é que eles tomam essa decisão antes, né, de entrar, né, coisa que a gente só percebia depois. Então hoje eles têm muito claro, né, qual caminho eles querem seguir. Acho que isso é bem bacana. Mas sabe que eu acho que eu sempre fui uma rebelde. Devo confessar. Eu só mergulho de cabeça naquilo que eu acredito desde sempre, né? Pois é, eu também sou assim. Eu trabalhei em poucas empresas e aí tinha um propósito para trabalhar naquela empresa que entregava produtos bons, mas a cultura não era muito boa, né? Mas eu trabalhei porque eu precisava ter experiência naquele cargo que estavam me contratando para que eu conseguisse galgar outros lugares, outras empresas que precisavam daquela minha experiência e que eu não tinha ainda, né? Então eu fazia isso, mas não trabalhar para uma empresa que não era idônea, uma empresa que eu não acreditava, né? Me fala um pouquinho aí, vocês 2 podem responder sobre isso, né? Estamos falando sobre treinamento. Como se dá o treinamento das equipes de pequenas e médias empresas? Porque a gente sabe que nas grandes empresas e até em médias, algumas médias, existe um budget para treinamento e tudo mais, né? Quem não tem budget fica sem treinamento. Empresa pequena, empresa média, fica sem treinamento. Como se dá isso? E eu quero falar um pouquinho também sobre a minha experiência. Fala aí, Luiz. Legal. Começa por você. Comigo, então. Bom, eu divido o treinamento em algumas partes que eu entendo que são muito importantes, porque o treinamento ali é um momento em que você está trabalhando com a equipe, direcionando, norteando, trazendo algumas situações para ela, mas no dia a dia é importante que você consiga acompanhar e monitorar isso. Como que eu acredito no treinamento hoje, tá? E como eu sempre fiz, eu entendo que os treinamentos eles devem ser muito vivenciais, que as equipes precisam ali de forma situacional viver aquilo que ela enfrenta no dia a dia. Então eu aposto muito em roleplay, eu aposto muito em estudos de caso. Então eu tenho ali algumas situações ali que está dentro do pipeline de vendas, no CRM, algumas negociações complexas ali. Eu pego ali as gravações, trago ali o que está acontecendo dentro dessa negociação e trago para a equipe discutir como um todo. Porque a partir do momento que ela discute aquilo, ela aprende sobre aquilo, tenta buscar soluções, ela vai conseguir aplicar aquilo melhor no dia a dia dela. Então, falando um pouquinho do aspecto técnico, eu vou muito por esse caminho, tá? Perfeito. Caminhos ali de vivências, de situações, daquilo que está acontecendo. Inclusive hackathons também, onde eu deixo eles trazerem pessoas de outras áreas também ali para discutir um assunto e tentar encontrar uma solução. Eu gosto muito dessa linha. Mas o que é muito importante, Marcelo, no treinamento também, são os rituais que você desenvolve pós o treinamento. Porque existem alguns aspectos que eles são muito importantes e que eles fogem um pouquinho da capacidade do líder de conseguir controlar.
né? Que é a organização, a consistência, a disciplina. Isso vai depender do comportamento do profissional, do vendedor ou de quem seja. Porque se ele não conseguir adaptar esses comportamentos que são dele, características pessoais dele, dificilmente ele vai conseguir aplicar aquilo que a gente desenvolveu tecnicamente. Então é muito importante as lideranças trabalharem também esse aspecto comportamental para que ele consiga ter a consciência de que é o comportamento que ele vai exercer que permitirá com que ele consiga ali aplicar na prática aquilo que foi aplicado ali no treinamento. Legal. Porque o gestor, ele precisa ter também essa consciência de que os rituais, eles são muito importantes para que tudo aquilo que se aplica no treinamento, ele possa ser de fato executado. E aí o treinamento também da liderança é muito importante para que ele tenha essa consciência. Não, perfeito o que você falou, porque esse acompanhamento, né? Você traz um treinamento e o acompanhamento tem que ser da liderança, né? Sim. A liderança tem que acompanhar isso. E a gente pode chamar de treinamento um monte de coisa, inclusive visitar o cliente com o vendedor é um treinamento, que você vai analisar se ele está atuando de forma correta e depois você pode fazer as suas considerações dentro do carro, do elevador, de onde você estiver. Né? A gente já, só para complementar, Marcelo, eu estava conversando inclusive com um cliente hoje cedo e ele falou assim para mim, Luiz, eu tento aplicar aqui dentro do meu modelo de treinamento e de acompanhamento, ouvir as ligações dos vendedores. Ele trabalha com assinatura de veículos e trabalha com saúde, processo de saúde, plano de saúde, enfim, e trabalha também com alguns produtos financeiros também. E ele falou que o grande problema, o grande desafio que ele tem é conseguir ali ouvir todas essas ligações para que ele consiga ali ajudar os vendedores a ter uma performance melhor. E você estava falando de visitar com um vendedor, né? Só que hoje diminuiu muito a quantidade de visitas presenciais que nós fazemos e acontece de forma mais online. E eu comentei, eu falei assim, Jetson, cara, tu já experimentou uma IA que ela traz para você uma análise de como foi o comportamento dele na reunião dele com o cliente, porque você não precisa mais assistir na íntegra a reunião dele. Verdade. Você vai trabalhando ela, você vai treinando ela e ela te traz, nessa reunião aqui, o Marcelo foi por esse caminho, mas o cliente demonstrou essa dificuldade, essa ansiedade e ele não explorou esse ponto. Então, hoje você consegue com isso também nos treinamentos de equipes de vendas ou quem relaciona diretamente com o cliente, ajudar de uma forma melhor e com uma capacidade maior como se tinha antes, né? Então, nós temos a venda, mas também a gente consegue acompanhar ali no pipeline como que foi o desempenho de cada um dentro do processo de vendas. Perfeito. Que interessante. Perfeito. Tocar nesse assunto é importante porque eu uso uma IA para acompanhar as minhas reuniões online também, que faz a descrição e faz o resumo do que foi falado. E se você acompanhar os vendedores, você vai saber se ele está no caminho certo durante a conversa que ele teve. Exatamente. Tem algumas, Marcelo, que elas vão além de fazer a transcrição. As IAs mais avançadas, elas trazem para você uma análise do seu desempenho na reunião, não apenas a transcrição do que houve. Então, isso ajuda muito o gestor ali, dentro dos rituais dele, de avaliação ali de cada vendedor, entender quem está no caminho certo ou não, e aí ele trabalhar de forma pontual. Entendi. Porque isso também é importante para o treinamento, né? Às vezes você tem algum ponto ali que não precisa necessariamente levar para a equipe como um todo, mas pode levar de forma individual. Tá bom, e Cris, me fala um pouquinho sobre a sua experiência de treinamento dentro da empresa. Por que as empresas pequenas e médias, elas não visam isso? Qual é a sua percepção disso? Eu acho que até elas visam, até gostariam de ter uma experiência maior, mas geralmente o investimento é pouco. E pensando nisso, eu desenvolvi um produto novo aí a partir do meu livro. Sim. Eu vou ter treinamentos online. Então, algo que eu acho que o Luiz traz e que complementa o meu trabalho, que eu tenho feito com as organizações que são minhas clientes hoje, eu dou treinamento, mas daqui 15 dias nós fazemos um encontro de sustentação online. Sim, perfeito. Então, assim,
como que foi? Você aplicou aquilo que a gente discutiu em sala? Qual foi o resultado? Como que você tem experienciado isso com a tua equipe? Ah, eu tive um problema XPTO, eu não consegui fazer tal coisa, então como que você faria? Então é como se fosse uma mentoria online. E junto com isso também existe uma mentoria. Então esse novo programa que eu estou desenvolvendo visa olhar para essas pequenas e microempresas, porque as grandes empresas, elas investem bastante em treinamento. Agora, as menores nem sempre reservam um investimento para treinamento, que é fundamental. Então, com esse novo olhar, o online nos ajuda bastante, porque minimiza o impacto de investimento, por exemplo, com sala, com coffee breaks, com equipamentos. Sim. Então você Com traz viagens das equipes de outros setores, de outros lugares, né? Outros estados, né? Então isso facilitou muito o online. Ele traz a grande massa de líderes, né? Que também precisam de um olhar mais profissional, mais profundo, mas que nem sempre as empresas não têm o investimento necessário para colocar nesse treinamento. Então, o online, sinto que vai ser uma alternativa interessante aí para essas pequenas e microempresas investirem nos seus profissionais. Marcelo, eu queria fazer um complemento também. Fala aí, Achei muito legal isso que a Cris trouxe. E também aqui um ponto que é interessante o que as pequenas precisam aprender, as médias já estão aprendendo também, é que o futuro das organizações como um todo, eu acredito que ele vai ser moldado muito com base no bem-estar das pessoas, num ambiente que seja inclusivo, que seja flexível e inovador, né? Então, assim, trazendo de uma forma geral. E você precisa preparar as equipes, principalmente das pequenas e médias, para esse futuro. E eu não vejo outra maneira de você preparar a não ser pelos treinamentos. E aí a gente fala de vários, né? Como as lideranças se comportam em propiciar, em fomentar um ambiente inclusivo, como que você consegue trabalhar as pessoas. Vocês falaram da comunicação não violenta, é muito importante, né? Como você consegue trabalhar as equipes, né? Para serem inovadoras, para construir um ambiente que tenha segurança psicológica, que tenha confiança. Então, o treinamento, ele é fundamental. E você precisa preparar não só as lideranças, como de uma forma até personalizada, cada um dos colaboradores que você tem, para que eles consigam ali construir uma carreira sólida. Então, não é só para vendas que eu digo isso, mas treinamento de uma forma geral é como se 4 mais 1 fosse mais que 5. Eu até comentei isso com vocês já. Então, quando você fala em treinamento, é igual a 4 mais 1 é maior que 5. Ou seja, quanto mais treinamento, quanto mais desenvolvimento você tiver, melhor a sua capacidade de conseguir escalar, de conseguir crescer de forma sustentável. Luiz, eu não acho que seja o futuro, é o presente. Porque, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, ela já está aqui, ó, está batendo. Você mesmo trouxe aqui um exemplo. Então, estamos focando muito na inteligência artificial e, por vezes, esquecemos do ser humano. Por isso que o pico de saúde mental está tão elevado. Por isso que a Organização Mundial de Saúde está falando de saúde mental dentro das organizações. Agora tem até uma ISO aí para isso, né? Tem até uma norma para isso. Então, quanto mais a gente olhar para as pessoas, mais importante isso se resolve, mais rápido. Perfeito. É o aqui e agora, não é futuro, não. Eu também concordo com a questão da visão das pessoas. As pessoas são a base para tudo, né? São as pessoas que vendem, são as pessoas que compram, são as pessoas que lideram, são as pessoas que são lideradas. Então, assim, tudo está em torno das pessoas. Não adianta as pessoas, os profissionais de tecnologia e tudo mais, falar que vão ser substituídas. Isso daí é uma bobagem. Porque na minha carreira, eu pego minha carreira, que começou de um jeito e está hoje de outro jeito.
houve tantas mudanças que de um cara que começou como office boy e foi para um telemarketing, não sei o que, e conseguiu depois liderar grandes equipes, ter resultados bons e tudo mais, ser um ator, ser professor, ser um escritor, palestrante, dá para você fazer muita coisa durante a sua vida toda. Lógico que quem pode viver, quem consegue viver bastante, dá para fazer nesse período de vida algo interessante. E se a gente pensar que nós vamos ser substituídos, a gente está considerando que ninguém inova, ninguém é criativo, ninguém sabe, aprende e desaprende, né? Desapega, né? Não, eu concordo, Marcelo. Eu concordo, assim, concordo 100% com você. E o que vai acontecer é assim, a pessoa vai ser substituída sim, mas por alguém que sabe mexer em IA melhor que ela, Sim, porque ela não se aperfeiçoou. Lógico, mas vai sim. ser por uma outra pessoa. Eu concordo com você. Agora tem um ponto, a Cris tocou, eu acho que trabalhar as pessoas, a mente das pessoas é fundamental. E as empresas precisam saber o como, por isso que eu acho que o treinamento é fundamental. Você estava falando da mudança e eu estava pensando aqui, Cris, é a NR1, né, que ela veio para mudar essa questão da saúde mental. Em 2024, a gente teve mais de 470 mil casos de afastamento por burnout. E por quê? Porque as empresas não sabem como tirar o melhor das pessoas. E aí a pessoa acaba ficando, né, entrando praticamente assim numa situação delicada de ansiedade e tudo mais. Então, o treinamento, eu acredito que ele também vem para ajudar nesse ponto. São os líderes heróis aí que a gente foi alimentando ao longo do tempo. E assim, eu fiz um trabalho, já tem uns 4 anos por aí, e sim, as pessoas foram todas substituídas por inteligência artificial. Trabalhos mecânicos, que tem só que responder, tem que, tipo, contabilidade, advocacia, são algumas perguntas que a empresa tinha que podem vir prontas aí, e sim, as pessoas foram substituídas, e isso vai acontecer. Já está acontecendo. Inclusive, tem até terapeuta que é feito pela inteligência artificial, que está sendo usada geralmente para pessoas de idade em outro país, nos Estados Unidos. Isso já está acontecendo. Mas, por exemplo, como você deu seu depoimento aqui, poxa, mudei tantas vezes de profissão, bom, eu já estou na 6ª carreira. Então, daqui a pouco eu vou ter que me reinventar novamente. Lógico. E o Fórum Internacional diz o tempo todo, econômico, né? Internacional fala. Importante os líderes estão tendo que se reinventar a cada ano. Porque as coisas estão mudando muito rápidas. Agora, o que não pode acontecer é eu me deprimir achando que eu não tenho mais espaço para o mundo. Sim, então. É exatamente isso. Porque a ideia de dizer que a gente não vai ser substituído, a gente vai ser substituído pela função. Isso. Né? Pelo que você faz hoje. Aí existe uma substituição, porque aquela função não vai existir mais. Como o caixa de supermercado. Isso. Não vai existir mais. Aí você vai lá só no automático. Mas não substituir aquela pessoa, porque se ela for boa, inteligente e correr atrás de conhecer novas tecnologias ou novos serviços que ela pode fazer nas empresas, ela vai ser aproveitada. Então, não vai ter empresa que não tem ninguém trabalhando, vai ter gente trabalhando. E vai ter outras funções que vão ser criadas a ponto de as pessoas talvez não trabalharem mais no CLT, trabalhar como PJ e prestar um serviço que só ele sabe fazer. Ou mais, não tanto no operacional, mas em outras coisas que envolvam a criatividade, a gente não sabe. Isso é mudança. E vai mudar e a gente sabe que está mudando. E eu coloco isso em todos os meus treinamentos sobre a mudança, o que está acontecendo, a rapidez que está acontecendo e que todo mundo tem que ficar atento a isso. Mas o mais importante é que a gente não pode desalinhar da questão de pessoas. As pessoas vão existir, tem que existir e tem que receber um salário, tem que ganhar dinheiro. Porque se as pessoas não receberem, o que acontece? Você tem
uma empresa. Eu sou o dono de uma empresa gigantesca. Eu tenho produtos e serviços para vender. Eu vou vender para quem? Os 10% da população que são milionários? O resto não trabalha porque não se atualizou ou porque tiraram ele e colocaram uma máquina? Não. Se ele não tiver dinheiro, você não vende para ele. Se não tiver dinheiro, ninguém compra nada. Então a empresa também vai quebrar. Entendeu? Os ricos podem até não morrer, mas eles vão quebrar. Porque não vai ter ninguém para comprar. Mas entendeu? eu não vou muito longe. Lembra? A pandemia tá aí ainda, né? Pois é. E você trabalhou muito na pandemia. Verdade. Eu nunca tive que me reinventar tão rápido do jeito que foi na pandemia. Foi a época que eu mais aprendi a mexer com tecnologia, que eu tive que sambar o samba do crioulo doido. Pois é. Né? Bem então, lembrado. assim, a pandemia chegou e fez aquele chacoalhão na gente. Eu me vi perdida naquele primeiro momento e tendo que aprender rapidamente, me reinventar para acompanhar aquele turbilhão que o mundo mudou inteiro. Não foi fácil e o que nós fizemos além disso foi investir também em algumas coisas, equipamentos, cursos que a gente precisou aprender, né? Rápido. Não é sozinho, teve que ser rápido, né? Eu lembro que comigo foi 3 meses. Teve que fazer tudo em 3 meses, não foi fácil, mas teve um retorno de tudo isso. E eu acredito que se teve retorno para mim, teve para outras pessoas também. Claro. E eu não acredito, eu acredito no ser humano. Eu não acredito, a máquina é para me ajudar. É para me ajudar a ser rápido, né? Que nem o Luiz falou, a fazer um trabalho que eu não quero fazer, porque é muito burocrático, eu não quero fazer isso daí, quero fazer outra coisa. Eu sempre digo que o ChatGPT virou minha secretária. Pois é, um monte de coisa dá para fazer, né? Tem gente utilizando o ChatGPT para fazer um monte de trabalho, agregando IAs, né? Agregando e entrega um trabalho que era de 15 dias, ele entrega em 2 dias. O que é de 1 mês, entrega em 15 dias. Ou seja, dá uma agilidade para a pessoa, né? Vamos lá, vou fazer mais uma pergunta para você, Cris. Quais os caminhos o líder pode seguir para alinhar seus valores pessoais às decisões e ações? Em primeiro lugar, o líder ele precisa estar consciente de que os valores dele estão sendo colocados na ação. Então, não adianta eu fazer algo que não tem nada a ver com os meus valores. Aquilo já está começando a sabotar toda a existência dele. A segunda, ele saber que ele tem todo um universo de pessoas que estão com ele. Vão comprar a briga junto com ele. Não é briga, né? Vão comprar aquela ação conjunta que ele vai conectar aquelas pessoas e elas vão junto, que tem a base de confiança ali. Porque se eu não tiver confiança, eu vou contar uma história rápida aqui. Um dos últimos workshops que eu fiz, um dos diretores virou e falou assim para a equipe dele, 50 líderes, eu amo vocês. Bom, ele expôs a vulnerabilidade dele. Então, é mostrar a sua vulnerabilidade, entendendo que aquilo está em benefício dele, não contra. Sim, lógico. Eu consegui colocar o meu sentimento para aquela equipe vai falar assim, bom, ele é humano. Ele não é uma máquina. Ele sente assim como eu. Então, então aqui eu tenho como chegar mais próximo. Eu posso abrir e ser transparente com ele, porque ele me deu a oportunidade. Instigar na sua equipe que ela venha junto com você com ideias. Que essa equipe traga as suas ideias, que ela veja aquela ideia sendo implantada no dia a dia. Então, algumas dessas características são fundamentais para um líder ser vulnerável e trazer a equipe junto, ser humano antes de ser líder. É muito fundamental que ele seja humano antes de ser líder. Ele ser ocupado em olhar para dentro dele. Opa, pera lá, o que eu estou sentindo? Por que meu coração está batendo desse jeito? Respira. Vamos junto, equipe. Perfeito. Isso também é legal porque faz com que você construa aquilo que eu comentei um pouquinho, você consegue construir um ambiente de segurança psicológica. Quando as pessoas entendem que o líder é um ser humano como eles, é uma pessoa vulnerável, você aproxima mais a equipe de você.
né? Você se torna uma pessoa mais aberta e a equipe também mais aberta a te ouvir também e compartilhar com você. Eu gosto muito desse ponto que você traz, porque isso para mim é o melhor caminho para você proporcionar uma segurança, um ambiente de confiança também, que é muito importante com a equipe. Acho que o líder tem que ter essa capacidade de compreender isso e conseguir mostrar para a equipe quem ele é de fato como ser humano, como pessoa, né? Isso, por ações. Fundamental que seja pelo comportamento e não por palavras, né? Sim. Dizer eu vou fazer, eu vou ser, eu não sei o quê. Não, é comportamento mesmo. É o que eu coloco no meu dia a dia e as pessoas percebem isso em você. Bem, para terminar, Cris, fala um pouquinho aí para o nosso público qual é o dia que vai lançar o seu livro, como que vai ser isso, a expectativa, e a gente termina o nosso podcast assim. Meu coração tá tão feliz porque tá chegando a data, dia 26 de agosto agora. Vai ser lá na Livraria da Vila, no Shopping JK. Legal. As vendas do livro já estão sendo realizadas na Amazon. Então você consegue acessar Alma de Líder, o despertar da consciência para uma liderança com propósito. E eu convido vocês todos a estarem comigo lá na noite de autógrafos. Vai ser um prazer receber todos vocês. Você também, Luiz, por favor. Claro. Muito obrigado. Luiz, muito obrigado pela participação de novo. Essa contribuição de um líder atuante e que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com você. É muito importante no dia a dia aqui do nosso podcast que a gente vai trocando ideias e vai ajustando esse mercado onde cada um trabalhou e pode contribuir nos comentários, tá bom? Isso aí. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.